primeiros anos eu tinha 3 agentes vendendo meu espetáculo. Eu tinha um em Amsterdã, um em Nova York e um em São Francisco, né? Que era para poder difundir, para poder chegar lá, né? Eu vi que eu tinha que entrar no mercado e ser competitivo nesse mercado. Você não tem muito essa capacidade digamos, de você precisa montar um trabalho e já vem os profissionais prontos. Você tem que criar esses profissionais. Era proibido brincar mamulengo antigamente. Como era proibido vender cordão na feira. O cara tem que tirar licença na polícia, né, não, Saúl, para brincar. Se não tirasse licença do delegado, não podia brincar, levava preso. E na hora que você vai ver no palco, a hora que você vira assim, tem lá o boneco morto e a pessoa assim, né, segurando o boneco e mostrando a cara dela. O marionete é o personagem. Ele não carrega aquela carga emocional do ator. Então ele foi criado um Napoleão, ele é um Napoleão. O Teatro Bonecos brasileiro é hoje um dos mais fortes do mundo. É assim, um dos mais vigorosos do mundo. Não só pela tradição que tem, como por esses grupos, que ocupam espaços grandes mesmo e que em outros países você não vê. Olha os paetigas como é que A gente não tem um trabalho baseado no fantoche ou baseado na marionete, né? Assim, especificamente trabalhando com essa linguagem. A gente sempre está à mercê do roteiro, à mercê de uma história que a gente queira contar. Então, a partir desse roteiro que a gente vai buscar uma forma de fazer o teatro de boneco. Aí entenda-se da forma mais ampla, né? Que é trabalhar com um pedacinho de pano ou um próprio boneco normal, cabeça, tronco e membros. É trabalhar com um conceito grande de teatro de bonecos, que é o conceito da animação. Por isso a gente às vezes prefere usar o termo teatro de animação e não teatro de bonecos, que é o teatro que dá vida a alguma coisa. Então, às vezes você está trabalhando com um bule e uma xícara para contar uma história de 2 amantes, por exemplo, e tá bom, não é boneco. E o bonequeiro mais tradicional, mais antigo, vai te dizer, mas aí não tem boneco, mas aí não tem manipulação. Mas tem o teatro de animação que a gente está buscando. E isso está dentro do campo de trabalho da gente. O Giramundo hoje, atualmente, nós somos 12 pessoas. E todos vivem do grupo. Todos 12. E então cada um tem uma atividade. Assim, antes nós fazíamos tudo, quando éramos 3 fundadores. E então uns ficam mais na madeira, outro fica no isopor, fibra de vidro. E o Álvaro geralmente cria o roteiro todo, faz os desenhos, e aí é tipo uma planta de casa que ele faz. E tudo na escala, aí vai para a execução. Sabe por que a gente começou a fazer teatro de bonecos? Eu fazia teatro e dança, eu estudava, falei que a companhia nasceu em Nova York, né? Pois é, eu estudava teatro e dança em Nova York e a Raquel estudava ilustração. A gente casou e falou, puxa, a gente precisava fazer alguma coisa junto. Aí pensou, teatro, dança, ilustração, boneco. Foi assim. Minha formação era de artista plástico, eu trabalhava com teatro de bonecos na Argentina, então basicamente se incorporaram todos esses elementos de artes plásticas, de teatro de bonecos. De cara sabíamos mais o que não queríamos fazer, sabíamos muito mais tudo que a gente achava chato no teatro. Até hoje eu acho que o XPTO não necessariamente é teatro, ele pode estar engraçado, porque, por exemplo, nos chamam às vezes de pessoas ligadas ao circo, nos chamam para festivais de dança. Somos um pouco um ET que se encaixa em todos os lados e não se encaixa em lugar nenhum também. Todo mamulengueiro, ele é o seu próprio empresário. Eles são os donos do brinquedo. Ele é o dono. Ele é o dono da mala dele, ele é o dono dos bonecos. Ele é quem contrata o sanfoneiro, não é isso, Saúl? O zabumbeiro. O zabumbeiro, o trio todo. Ele é quem paga, entendeu? Ele é quem pega o dinheiro, vai lá, fala com o prefeito, com quem for, e ele mesmo se contrata, arranja o contrato para ele. Então, o mestre mamulengo, o que está lá no interior, que não veio para as capitais, ele age assim. No meu caso, não, porque eu tenho outros trabalhos também, né?
para empresas, para outras empresas, para firmas grandes, fazemos CIPAT, eu faço muita CIPAT, que é a Semana de Acidente de Trabalho. Eu trabalho em escola, trabalho em creches, em praças públicas, entendeu? Qualquer clientela, porque também eu adapto o tema, como é de improviso, ao que a pessoa quer, né? Por exemplo, a pessoa chega e diz, olha, eu quero que você explicasse isso para meus funcionários, ou para meus alunos. Então eu vou lá, minha barraca, pego meus músicos, né? Discuto comigo mesmo, muitas vezes, o tema e com o cliente, e vou lá, pego meus bonecos e digo o que eles querem. Existem vários mercados, né? Assim, desde assim, a televisão absorve muito esse mercado, a publicidade, e nós, até então, vindo dessa pesquisa com teatro, dessa pesquisa do fazer teatralmente a coisa, a gente esbarrou num problema financeiro, que a gente tinha essa pesquisa e era difícil, na década de 80, levar um público para ver teatro de boneco, né? Assim, que as pessoas têm em mente que é aquele teatro de fantoche que é feito em festa de aniversário. O mercado cresceu muito. Cresceu a partir de grupos fortes que trabalhavam uma concepção nova de teatro de bonecos, uma concepção ligada ao teatro, ligado a espetáculos mesmo, com tudo que um teatro tem que ter. Eu cheguei no 80 no Brasil, eu vinha de uma experiência muito diferente, porque na Argentina já tem uma tradição muito consolidada em Buenos Aires de teatro de bonecos. No próprio Teatro San Martín, que é um teatro oficial, tem um elenco estável de bonequeiros, eu trabalhei nesse elenco também. E eu cheguei aqui não tinha, digamos, uma coisa assim muito clara. A ênfase que eu acho, por exemplo, que devia ser dada, né, para esse tipo de trabalho num país como o Brasil, ou de uma maneira geral, né, tá na distribuição, né, talvez mais do que na produção, né. É preciso que haja um incentivo da distribuição. Pequenos teatros pelo Brasil inteiro. O Brasil é um mercado enorme, né. Quando a gente pensa assim, eu sou um grupo do Rio, eu sou um grupo de São Paulo, isso tem que acabar rápido. As pessoas têm que rapidamente saber aproveitar todos os mercados, saber aproveitar o Rio, saber aproveitar São Paulo, saber aproveitar o resto do Brasil. E aí a gente descobriu um grande filão, que era esse mercado carente, que era o mercado enfim, de você poder levar o seu espetáculo para todo lugar, a não ser a teatro, né? E isso foi maravilhoso, porque daí a gente passou a sobreviver de teatro de boneco. E aí a gente passou a viver exclusivamente teatro de boneco. O trabalho de teatro de bonecos normalmente está ligado a uma coisa que é apresentação em escolas, apresentação em pequenos espaços. E a gente acabou fazendo com o nosso trabalho sair um pouco desse mundo só da escola e das apresentações ao ar livre, em que se passa chapéu, para um mundo que é o mundo do teatro, em que você entra em cartaz, você recebe um dinheiro de bilheterias, você recebe patrocínios, você pleiteia patrocínios, você recebe apoios, porque esse apoio que vem para nós é interessante para uma empresa. A empresa não apoia de graça, a empresa apoia porque quer ver o nome dela vinculado a uma atividade artística. Por exemplo, uma vez estávamos começando a montar um espetáculo novo, que foi o Babel Boom, é um espetáculo extremamente caro. Para a época, a gente orçou mais ou menos assim, os custos em $100 mil, que para nós era uma fortuna nesse momento. E, tipo assim, 2 semanas depois que começamos os ensaios, sem nada, assim, somente brincando com pequenos objetos, sai uma performance para 50 pessoas, que é uma empresa, uma multinacional, a Hearst, que fazia uma Olimpíada. E eu, claro, já pensei de fazer essa performance com a temática do espetáculo. Então, praticamente, dessa performance, pagou a metade dos custos do espetáculo. É até engraçado eu falar isso, porque eu sou exatamente a exceção de tudo isso, né? Eu sou um grupo que não precisa exatamente, talvez, viajar tanto, porque aqui eu tenho o privilégio de ter acesso a um público que viaja. Então, quer dizer, eu moro em Paraty e aqui eu não preciso viajar, porque aqui o meu público viaja. Você vê, o espetáculo que nós vamos apresentar hoje aqui à noite, né, está em cartaz há quase 4 anos, né, aqui, nesse teatro, né. Por quê? Porque a cada fim de semana eu tenho um público completamente diferente na cidade. Agora começou a vir uma demanda muito grande e aí as pessoas começaram a entender que, assim, que o boneco ele é muito bom para vender um produto, ele é muito bom para promover um político, enfim, ele foi sendo absorvido de N formas
no meio publicitário. E nós também descobrimos um outro tipo de mercado, que é o mercado de eventos, que são o espetáculo feito dentro de empresas, o espetáculo feito para promover alguma nova ideia dentro de uma empresa. Então aí foi sendo absorvido esse tipo de trabalho também. Isso tudo favorece um trabalho em teatro com esse porte. Como o mercado responde diretamente e valorizando esse tipo de trabalho, então as pessoas também começaram a ter que produzir melhores espetáculos e fazer melhores bonecos e buscar novas linguagens para poder atender esse mercado novo, né, e interessado. Pronto, o mulungu é esse aqui. É bem Isso aqui- levezinho, ó. Olha o tronco de madeira, tá vendo? Esse aqui já tá no jeito que nem seja esse benedito aqui, ó. Esse aqui vai sair um benedito. Aqui é um corte, são a bunda do boneco. Aqui eu vou dividir aqui para ficar o ombro do boneco. Aí eu vou cortar aqui e aqui eu vou dar uma saída aqui, ó, que já ficando o jogo da perna do boneco, né? Vai ficar isso aqui. E daqui é tirado do pau do mulungu, que é uma madeira macia, uma madeira que outra madeira dura não. Eu deveria fazer um boneco, faço com a outra madeira dura, mas a madeira principal de eu trabalhar é o mulungu mesmo, não tem outra madeira. O meu boneco principal é esse daqui. Simão de Lima, Dessa, Lotério, Conrado, Negreira, Buquerque, Machado, Lelé, da Silva, Castanha, Bicuda, Demais e Ai. É o nome dele. E essa aqui é a namorada dele, a belíssima Marieta. E eles são um casal maravilhoso, entende? Simão e Marieta. Ô, negão, tu viu a semana passada, lá naquele lugar que a gente foi? E quando chegou lá, tu tava afim de namorar com a menina. E essa menina, tu namorou com ela há quantos anos? 3 anos. 3 anos? Nossa senhora. E tu chegou lá, fizesse alguma coisa com a menina? Eu fiz. Nossa, tu fizesse alguma coisa? Mas, né? E você fez o quê? Eu botei Tu botasse? Botasse o quê, rapaz? o dedo O dedo em quê? na moça, Que história doida, rapaz. Tu botasse o quê? o anel Aonde? no dedo dela. Ah, sim, o anel no dedo dela. Então você é casado? Não, É viúvo? também não. Que danado você é, rapaz, Sebastião. Donzelo, Donzelo, quantos anos tem? 22. Esses são os trabalhos que a gente sai trabalhando por aí, né? É uma questão de honestidade. O boneco é o centro da atenção, ele é o dono do espetáculo. Se você não está ciente disso, você vai entrar em choque direto com o teu próprio ego. Porque assim, você não vai permitir que o espetáculo seja de uma criatura que não tem vida que está na tua frente. O Álvaro tem se preocupado muito com essa parte. Ele tem notado que não só o integrante do grupo Giramundo, ele tem que ser não só um marionetista, como um ator. Várias desistências no nosso grupo de pessoas que trabalhavam, eram atores e que depois não se encaixa, tem crise de ego mesmo, quer fazer um Shakespeare, não aguenta dividir, né, o seu ego com o boneco. Eu não sei se é por você não ser o centro da atenção. Você até pode ser o centro da atenção, só que você começa a trabalhar um conceito que é aonde eu tenho que botar o foco dessa ação? Em mim ou no boneco? Shiriti, olha só, oi, 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 saúde, olha assim, olha assim, e toda, assim, olha assim, olha só, ai, assim, olha assim, olha só, né? Ai, só parece assim. Olha assim. Olha só, olha ali. Em colocar nesse objeto ou naquele outro objeto. Então, direcionar isso faz com que você perca um pouco disso que é o trabalho do ator vedete.
Então, esse ator vedete, realmente, esse ator não existe no Teatro de Bonecos. Eu não estou nem aí para isso. Olha só, eu tenho o meu trabalho, eu tenho a minha linguagem. Se em algum momento o ator precisar aparecer, ele vai aparecer. Se em algum momento o boneco tiver que ter o foco, ele vai ser o foco. Eu não tenho essa preocupação. Espetáculo que tinha índio, precisava de um boneco que aparecesse sem roupa, então não dava para esconder mecanismos nem nada, né? E aí a gente precisava que ele fizesse os movimentos de uma maneira mais orgânica, né? Aí a gente falou assim, então olha, como é que é a maneira? Se não pode esconder mecanismo, então a melhor coisa é não ter mecanismo. Então ele não tinha mecanismo nenhum, os bonecos a gente não tem nenhum mecanismo, né? Eles são só os bonecos e você manipula segurando diretamente nele, não tem varinha, não tem nada, né? Então as coisas foram surgindo assim, dessa maneira circunstancial, né? E as técnicas eram muito mais para suprir as coisas que a gente queria dizer e a maneira como a gente queria dizer essas coisas, né? Mas a gente não é assim, eu não sou um bonequeiro tradicional. Eu tenho uma crítica bem clara, em geral, com os bonequeiros, que eu acho que os bonequeiros pensam primeiro no boneco e depois pensam no sentido, o que vão fazer com isso. Eu acho que a gente tem que pensar o contrário. Eu sou um artista, para mim o importante é passar uma mensagem, uma ideia. Essa ideia vai na ponta da mira. E tudo vai em função dessa ideia. Se eu vou utilizar bonecos, eu posso utilizar os bonecos de qualquer técnica que for. Se eu não conheço a técnica, vou descobrir a técnica, vou ensinar ou trazer um maestro para que os atores aprendam uma determinada técnica de manipulação. Eu vou trabalhar escondido ou não, vou trabalhar com o ator à vista. Agora, para mim, tudo isso é desinteressante. O homem é um bêbado, rapaz. Bebe uma cachaça infeliz e ela não quer casar com... Ela nem gosta dele, nem conhece ele. Pode deixar, Simão. Pode deixar que eu já arranjei uma fazenda para levar a Rosinha lá para a fazenda de Dona Arlinda e do Coronel Mané Pacaru. E ela não vai casar com aquele elemento. Ô, Rosinha, vem cá, minha filha. Pronto. Oi, Morininha, quase nunca mais tinha visto você. Que abraço! Olha, eu sei que você viu o que papai fez comigo? Eu vi, você tá muito aperreada, não tá? Nossa, eu tô em ponto de endoidar! Se preocupe não, que você não vai se casar com aquele camarada, porque não é possível! Esse era o ponto básico, assim, vamos ser acessíveis sem perder a qualidade. Isso foi genial. Então, acho que é uma grande sacada de mercado e que viabiliza, né, a gente poder fazer outras produções. Basicamente, a gente não precisou dessa vez de nenhum outro patrocínio, nenhum patrocinador, nenhum estímulo, a gente bancou o espetáculo. E isso também foi um alívio da gente poder, é como se rompesse, né, uma amarra que é sempre depender de alguém para montar o espetáculo. Se a gente depender só do teatro, né? De repente é complicado, o teatro está ocupado, às vezes o espetáculo não está ativado, né? Então, a gente tendo um espetáculo infantil como Pedro e o Lobo, que pode ser apresentado em escolas, em firmas, na rua, enfim, pizzarias, a gente já foi muitas vezes, né? Em comércio, solicitado pelos shoppings, e principalmente em Belo Horizonte, é uma grande renda. Na medida que vão te conhecendo, você vai ganhando também em relação aos compradores, ao público, você vai ganhando um status também, de alguma forma. Essa palavra é uma palavra meio complexa, mas eu acho que é exatamente isso. O grupo chegou a trabalhar muito tempo criando cenas. Por exemplo, o espetáculo Coquetel Clown, ele foi criado, basicamente, tinha um bar que chamava Cais, na época, e nós fazíamos às 2h da manhã, todos os sábados, uma cena de 5 minutos para um público que provavelmente na sua vida
tinha ido no teatro. Então era no meio da pista, todo mundo dançando, parava a música, aliás, continuava a música com uma cena extremamente forte, visual, com muito impacto e as pessoas de alguma forma entravam nesse delírio de 5 minutos e terminava e voltavam a dançar como se nada tivesse acontecido ou como se muita coisa tivesse acontecido também, né? Definir é limitar. Então, quando você diz, teatro de bonecos é isso, você já está deixando de fazer um monte de coisas. E é importante, porque é importante fundir o teatro de bonecos com outras áreas. Fundir com a música, com a ópera, com as artes plásticas. O teatro de bonecos é tudo isso, é uma mistura disso tudo. Não há mais fronteiras entre as artes. É muito engraçado porque eu cheguei nesse curso e tinha uma opção de gente sentada no chão, jogando bolinha um pro outro, os caras de terno, jogando bolinha um pro outro, falando o nome. Eu falei, engraçado, eu já vi isso antes. Parecia curso de expressão corporal de antigamente. Né? Eu falei assim, olha que engraçado. Né? Então esses caras, né, de terno aqui, executivos, copiando coisas que a gente fazia nas nossas aulinhas de expressão corporal, e a gente, bobos, né, artistas bocós aqui, com medo de tocar nos assuntos que eles tocam e de aprender as técnicas que eles têm. Eu falei assim, tem malandragem aí. Né? Eu acho que a gente precisa perder esse medo, sabe? A gente precisa encarar esse negócio, sabe? A gente precisa encarar esse negócio até porque é preciso que a gente consiga extrapolar esse negócio de que arte só vive se alguém der uma coisinha, pelo amor de Deus, no chapéu. Né? É preciso parar com essa ideia. Eu acho que tudo bem, que haja patrocínio e tudo, mas é preciso que essa relação tenha um nível profissional e até para que o artista tenha o respeito que lhe é devido, como qualquer profissional. Eu sou um pedagogo que defendo a pedagogia do aprender brincando, para qualquer idade. Pode ser criança ou adulto. Aprender brincando é o modo mais fácil de se aprender. Né? Chega desse negócio de palestra, aquelas coisas, né, bem sérias. Não. O mamulengo diz a mensagem, por exemplo, entra o bêbado, vamos dizer, o alcoolismo, por exemplo, que é um negócio que acaba com as pessoas. Então entra o bêbado, aí ele entra, mas tem problemas. Ele não é um bêbado por querer, geralmente ele é bêbado porque está desempregado, eu não sei o quê. Eu sempre coloco problema social na jogada para as pessoas entenderem, né? E também às vezes ele entra porque quer beber simplesmente, né? O senhor bebe, meu amigo? Um pouquinho. O senhor bebe só uma cervejinha, né? A cerveja é cachaça, é capaz de ser. Eu quero casar com a sua filha. Vai casar porque eu quero dinheiro, meu amigo, dinheiro. Eu quero que a minha filha se case com o cara rico. O senhor é rico, já tá casado. O mestre, que era Pedro Rosa de Lagoa do Carro. Pedro Rosa. Aí eu olhei pra ele assim, digo, nossa senhora, que coisa interessante. Eu era menino vendo ele brincar com boneco e aí comecei a gostar daquela história do boneco, pedia a ele para entrar dentro, para eu ver. Eu pegava um boneco para dar o canal do boneco a ele. Olha, se o senhor quiser um boneco, eu lhe dou um boneco para o senhor botar na mão. Porque eu vi os bonecos lá de fora brincando, mas nunca eu ficava assim, como é que é aquilo, né? E aí eu peguei, sinceramente, trabalhar com mamulengo, fazer boneco. Depois só com o Pedro Rosa de Lagoa do Carro. Outro não teve outro, só foi ele. Eu acho que o teatro de marionetes, ele deveria ter, ser como se fosse uma matéria numa escola, vamos dizer, de belas artes. Né? O marionete, ele pode dizer tudo, ele é muito mais sincero, né? É um teatro milenar, uma coisa que não se devia deixar perder. A gente tem feito também festivais, a gente tem feito mostras, exposições, encontros, porque a gente acha que é importante falar do Teatro de Bonecos e mostrar no Teatro de Bonecos mais variado, para mostrar o que nós estamos fazendo. Tem que ter essa gana, tem que ter essa garra para poder fazer. Né? Era um sonho que a gente tinha e a gente realizou. Então não é impossível, ele não é, eu tenho que ter mais grana para poder fazer um curso X. Não. Assim, vai atrás, vai fazendo, como é que faz, aí você aprende de orelhada, você pega uma coisa aqui e ali e vai fazendo, não tem como não sair bem feito, né? Então, deixar a preguiça de lado e não reclamar da vida
ir atrás das informações que elas estão aí. Eu acho que a escola, eu acho que sempre é legal, mas se você não tem a motivação interior, se você não vai descobrir as coisas, eu acho que basicamente o caminho é o caminho da motivação. Né? De você mesmo ir descobrir nos livros, pesquisar, fazer uma vez e não dá certo, faz de novo, de outra forma, até encontrar, né? Descobrir tua linguagem, descobrir novas técnicas e basicamente o que eu falei já antes, essa coisa de você ter um objetivo dramático para onde você está indo. Pensei isso hoje, ontem, amanhã eu já estou fazendo. Né? Não foi isso, as coisas demoravam muito. Até porque a gente tinha que aprender e descobrir como é que funcionava cada coisa. Né? Os espetáculos da gente geralmente demoram uns 2 anos, mais ou menos, para ficar prontos. Você nem vai ter mais aqui, tá certo? Claro, Dedé, eu estou falando pra você até tarde. Porque papai tá endoidando dinheiro. Porque eu mesmo, eu sou gasto, que eu gosto de eu gosto, quero e como. Não existe grupo de teatro mamulene, quer dizer, de 4, 5 pessoas ensaiarem um texto e representarem esse texto, né? O teatro mamulengue ele é feito de improviso, quer dizer, é uma literatura apenas oral. Tem personagens são fixos, né? Não se muda as histórias. O mamulengueiro ele tem aquela linha de história, né? Ele tem a história decorada, as histórias são decoradas, mas ele especificamente ele não decora uma história para contar. Ele já tem suas histórias feitas na cabeça e vai narrando e improvisando. E outra coisa, e a plateia participa muito, né? É uma característica do boneco de luva chinesa que o boneco de luva ocidental não tem. Porque o boneco é muito solto no dedo, a estrutura dele é criada de uma maneira muito diferente da estrutura do fantoche ocidental. Por isso ele é capaz de fazer esse tipo de movimentos. Agora, é um trabalho que precisa ser cuidado, a manipulação é difícil. Né? É uma arte misteriosa, não sei por que motivos, mas tem gente que às vezes é muito talentosa, mas ela não consegue transcender através de um boneco. Batedor de carteira. É um cara que sabe fazer a coisa com a mão, né? É um cara que sabe fazer a coisa com a mão e faz sem você perceber. Tem que ter jeito, gostar. Seria isso. Tem gente que não dá certo, a gente dispensa. Pessoas que realmente estejam afim, né, assim, de ser humildes e emprestar a sua vida para dar vida para o boneco.